Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. O nosso programa na Escola dos Apóstolos, aqui diretamente da Ilha do Chipre, da Terra Santa do Chipre. Sim, a Ilha do Chipre é uma terra bíblica. Podemos dizer, uma terra apostólica bíblica, porque passou por aqui São Paulo e São Barnabé é cipriota. E queremos, assim, aprofundar as cartas de São Paulo, não somente, também a mensagem evangélica do conteúdo paulino da pregação, quer dizer, da igreja nascente, aquela igreja que se torna conteúdo da vida de Jesus, não somente em teoria, mas na vida dos discípulos. Por isso, o nosso programa de hoje tem como tema Priscila e Áquila, ou como melhor chamamos, Áquila e Priscila, que é um casal muito importante nos Atos dos Apóstolos. Áquila e Priscila, uma família a serviço da igreja. Vamos então estar com eles, aprender com este casal e assim eles que com São Paulo levaram o evangelho com a própria vida, possamos também nós aprendermos no nosso programa de hoje como ser evangelizadores. Você aí na tua casa, com a tua família, ajudando o teu sacerdote, ajudando o teu bispo, ajudando a tua comunidade, sem deixar o teu estado de vida, mas sendo sim leigos, casais, por que não, evangelizadores. E a primeira pergunta, uma pergunta sempre interessante, de quem quer conhecer a palavra de Deus, quem quer ir aprofundar a palavra de Deus. Quem foram Áquila e Priscila? Áquila e Priscila, com essas duas importantes figuras, dizemos, do Atos dos Apóstolos. E é muito, muito bom ouvir essas perguntas, quando me perguntam nomes. Muitas vezes eu ouvi perguntas muito essenciais, né? Quem foi São Barnabé? Eu tive que explicar quem foi São Barnabé nos Atos dos Apóstolos. E tantas vezes fazemos confusão com os nomes. E vamos lá, vamos aprofundar este casal tão importante nos Atos dos Apóstolos. Um casal cônjuges cristãos, judeus cristãos, quer dizer, eram de raiz judaica, se transferiram para Roma. Áquila se transferiu para a comunidade de Roma. Depois de Roma foram para a cidade de Corinto, hoje atual Grécia. E assim seguiram, eles hospedaram Paulo na cidade de Corinto e depois acompanharam Paulo na missão de evangelização para a Síria e depois para Éfeso, atual Turquia. Então, por um casal realmente evangelizadores, este casal de raiz judaica, que foram de grande importância na pregação, porque eles participaram ativamente da pregação do apóstolo Paulo. Eles eram aqueles que, podemos dizer, faziam a hermenêutica para o povo. Eles falavam do batismo de Jesus, eles explicavam o que significava realmente ser cristãos. Podemos chamar Áquila e Priscila dos dois catequistas de Paulo, né? Porque são eles que entenderam a mensagem, abraçaram o evangelho, abraçaram a mensagem cristã e depois iam catequizar. São, para mim, ícones do catequista, porque o catequista precisa caminhar, o catequista precisa assimilar. Áquila e Priscila assimilaram o conteúdo cristão. Assimilaram o conteúdo cristão. É interessante porque eram eficazes no catequizar, no evangelizar, porque eles tinham assimilado na mente, no coração e na própria vida a mensagem do evangelho. Quer dizer, em palavras mais simples, queridos irmãos e irmãs, né? Nós podemos falar, Deus é Deus, Jesus é Deus.
Uma outra coisa é dizer: Jesus é o meu Deus. Eu sou parte do corpo de Jesus. E a teologia da pregação de Paulo, com a ajuda de Áquila e Priscila. Eles são esses catequistas. Estamos no início do cristianismo e é interessante porque eles falam das Escrituras. Eles transmitem as Escrituras para a comunidade nascente, para essas comunidades de Paulo. Essas comunidades que eram povos, não somente judeus, mas eram povos também, goim em hebraico, que eram povos que não eram de raiz judaica. Chamamos pagãos, não é tão bom porque a palavra tem outras conotações hoje, mas eram aqueles que não tinham raiz, família, sangue judeu. E acolheram a mensagem do Evangelho. E Áquila e Priscila são essas duas figuras importantes dos Atos dos Apóstolos, esses evangelizadores, este casal. E Papa Francisco o cita realmente na catequese da quarta-feira como exemplo, e eu irei um pouquinho mais, exemplo de catequistas. E a pergunta, uma pergunta interessante, que tivemos que entender bem o que significa: qual a medida para viver a evangelização sem perder a intimidade própria do matrimônio? Então vamos lá, por que dessa pergunta? Estamos falando do casal Áquila e Priscila, que foram ativos evangelizadores, ativos catequistas nas comunidades de Paulo, e era um casal que viviam e tinham a vida conjugal de intimidade. Vamos lá, antes de entrar no centro da pergunta, vamos lembrar que necessitamos fazer memória que no início da evangelização os leigos estavam presentes. Nós falamos tanto da presença dos leigos como fosse uma descoberta, né? Que os leigos vão agora ajudar. Não, estamos nos fundamentos da igreja nascente, nas raízes da igreja, onde os leigos participavam ativamente na evangelização. Por isso, eles tinham esta grande responsabilidade. E graças a eles, a este casal leigo, a pregação de Paulo recebeu realmente um rumos, uma terra, algo de concreto. Como então não perder a intimidade do casal? Porque cada evangelizador, cada irmão cristão que sai e inicia o trabalho de evangelização com o anúncio da palavra, ele irá levar o seu estado de vida. E eles levaram o próprio estado de vida. Qual é o próprio estado de vida? Quando você é convicto do teu estado de vida. Áquila e Priscila eram convictos do estado de vida. Para ser evangelizadores, temos que sermos evangelizados no nosso estado de vida. Se você não tem convicção do teu estado de vida, certamente a tua evangelização será uma teoria que não terá frutos. Por quê? Você irá falar sem viver aquilo que você está pregando. Eles se empenharam no compromisso. O casal que entende o que significa ser casal, configuração a Cristo, certamente irá evangelizar como casal. É muito bonito que os casais, quando vão evangelizar, estão juntos. E o belo, quando eles vão evangelizar, quando eles falam para outras famílias, quando eles dizem para outras famílias a experiência que eles vivem como casal, vivendo a experiência missionária. Então vamos lá, a identidade cristã, a identidade do estado de vida irá ser o modo de transmitir o conteúdo. Vamos formar as nossas famílias? Vamos aí
na pastoral familiar, organizar os nossos leigos, vamos dar a responsabilidade para os nossos leigos. Eu fico assim muito perplexo quando encontro em uma grande maioria, até no Chipre, um dos meus grandes desafios como bispo aqui no Chipre, que quem vai preparar os casais para o matrimônio? O padre, que é celibatário. E vai lá falar de métodos, e vai falar de tantas coisas como fosse o doutor da lei, né? O doutor que sabe que não é casado, ele entende porque houve tantas confissões, mas nós temos que dar a responsabilidade para os nossos leigos casais, para evangelizar, e um modo especial de serem catequistas na preparação ao matrimônio. Talvez para alguns lugares vocês dizem, nós já somos 30 anos que fazemos, mas aí nos meus caminhos pelo mundo, e já iniciando a minha igreja aqui no Chipre, estamos iniciando a pastoral familiar e dizendo, vamos preparar os casais para serem evangelizadores, em modo especial de prepararem casais para o matrimônio, acompanharem os casais que estão em dificuldades, a irem buscar os casais que depois do casamento se estão longe da igreja. É a grande missão dos nossos leigos casados. Padres, dar espaço. Não é algo novo do Concílio Vaticano II. Estamos nos Atos dos Apóstolos. Paulo usou um casal para serem catequistas e o acompanharem. O acompanhar na missão evangelizadora, dando muito espaço para esse casal, e a pregação foi realmente muito frutífera. E a pergunta, como transformar nossa casa em uma igreja doméstica, lugar onde Deus habita? Esta expressão Domus Ecclesiae, que é muito importante na Igreja Nascente, nós recuperamos muito durante a pandemia do Covid, esta expressão, onde nossos irmãos e irmãs não podiam participar das missas presenciais, estavam aí rezando em casa, não podiam nem mesmo participar da Eucaristia. Foi momentos muito difíceis. Lembro que eu estava em Nazaré quando nós vivemos essas dificuldades, porque o nosso povo queria rezar. A igreja sempre aberta, podiam vir rezar, mas quando chegava o número, não podiam estar em 100, 200, 300, 500 pessoas. Era uma dificuldade realmente. Então as missas transmitidas pela televisão, e nós dizíamos muito da importância de recuperar a igreja doméstica. Aonde nós vivemos no núcleo familiar, a expressão da nossa fé. E a pergunta é muito interessante, porque como realmente transformar as nossas casas em igreja doméstica? É muito importante a convicção que cada família é realmente uma igreja doméstica. Por isso, repito, acompanhar os nossos jovens que se preparam para o matrimônio. A vocação ao matrimônio, que é a vocação da maioria dos nossos irmãos e irmãs, os fiéis leigos, tem esta vocação, que é a vocação ao matrimônio, mas é sempre uma vocação. Quando nós falamos de vocação, queridos irmãos e irmãs, estamos falando de serviço. Então, se casar é um serviço para a igreja. Você está se transformando nessa igreja doméstica, aonde você, pai, você, mãe, avós, são agentes principais na transmissão da fé aos filhos. Por isso, quando nós fazemos o matrimônio, no momento do consenso, chamado assim, para a validade do matrimônio, temos que dizer, vocês estão dispostos a terem filhos, vocês estão dispostos a educarem esses filhos na fé da igreja, acompanharem esses filhos para o acolher a fé, acolher a salvação da alma, né? E ali, naquele momento daquele questionário, todos dizem sim, mas a gente se pergunta realmente, quem é convicto? Que você, pai, é o sacerdote da tua casa, que você, mãe, é aquela que traz, como diz na tradição hebraica, a luz da fé para aquela casa. Você tem aquela missão particular de celebrar a Eucaristia. Você celebra a Eucaristia na igreja com a comunidade e você celebra todo momento a continuação dessa missão na tua família, aonde você reza com os teus filhos. Eu fico muito triste de ouvir de novo, quando eu visito famílias e quando eu falo do rezar antes das refeições,
do comer na mesa juntos. Eles falam muito da tradição italiana. Não é tradição cristã, é tradição cristã. Não deixe os teus filhos, cada um pegar o seu prato e comer na frente da televisão, comer não sei aonde, e se alimentam como realmente uma dispersão única. Mas é tradição errada. Nós temos que ser evangelizados, quer dizer, mudar também os nossos hábitos, né? Vamos lá, pai. Vamos, se não é possível durante a semana, que todos trabalham, o domingo. Não sermos também muito ideais, não porque as pessoas trabalham durante a semana, os filhos vão para a escola, mas dedicar o dia para todo mundo estar na mesa, rezar, estarem juntos para o almoço, estarem juntos para a refeição, e também o rosário em família, rezar o terço quanto possível, a palavra de Deus, discutir com a palavra de Deus, tomar decisões com a palavra de Deus, com a direção espiritual. É a igreja doméstica. E assim, os filhos, sem aquela obrigação, porque se cria um clima de escuta, porque não é somente para estar ali sentados um olhando na cara do outro, né? É o momento do pai perguntar como foi na escola, como foi, como com teus amigos, os questionamentos, pai, por que aconteceu isso? Serem sinceros com os filhos durante o almoço, falarem das coisas sérias da vida, da igreja, das dificuldades do mundo, também das situações atuais. Por que não se sentar para falar juntos sobre a vida, escutar os filhos? E também escutar aquelas críticas que os filhos fazem aos pais na adolescência, que muitas vezes são críticas muito, muito verdadeiras. Uma crítica que eu acompanhei um adolescente, que perguntou para o pai: por que você, quando viaja, não nos telefona? E por que você, pai, meu pai, a última vez que te vi na missa conosco foi 2 anos atrás, e você quer me obrigar a fazer a catequese para a crisma, porque os nossos avós estão cobrando o presente para os filhos. Ele falou: eu quero fazer a crisma, não agora, porque meu pai é hipócrita, não? E o pai ficou muito ofendido, me falou: meu filho me ofendeu, e eu tenho que dizer juntamente com teu filho que o senhor é hipócrita, realmente. Então o senhor vai ficar com a raiva do bispo também. Vamos lá, o momento da união familiar. Igreja doméstica é verdade, igreja doméstica é evangelização que passa na vida daquela família. E irão se transformar assim casais, famílias santas evangelizadoras. E a pergunta sempre desafiadora, porque são perguntas que vão tocar aí o midolo, o centro da nossa fé cristã, que são as nossas vidas, onde nós vivemos no concreto a nossa fé na igreja, a nossa fé como cristãos. A pergunta é: como manter a família unida no serviço da igreja, mesmo em meio a perseguições? Estamos falando de igreja doméstica, estamos falando de casais, família evangelizadoras. Vão ter as mesmas dificuldades de toda a igreja. Toda igreja é profética. Quando nós vivemos a nossa vocação, quando nós vivemos a nossa fé, nós não iremos agradar o mundo. Por isso, ser cristão e perseguição não podem ser separados. Sempre estarão juntas, sempre. Perseguição e evangelização. Quando a evangelização se torna o conteúdo da corte, podemos dizer assim, né? Você se transforma em um profeta de corte, quer dizer, você vai falar o que o governo quer, você vai falar o que o mundo quer, você vai falar o que a maioria pensa, o que o mundo pensa, você perdeu o sal, perdeu o sabor. Então, a família cristã vai ser perseguida. Quando a família estará unida para rezar, será criticada. Quando a família irá fazer escolhas das férias, dos momentos até essenciais, ou aqueles menos essenciais, na ótica cristã, serão criticadas, serão perseguidas. Como toda igreja vem perseguida. Quando uma família faz escolhas, uma escolha muito interessante, né? Porque falo para a Itália, para a Europa, algumas escolhas
de pessoas realmente conscientes, não? Por que nós temos que gastar 50 mil euros para um casamento quando não estamos indo para o essencial? E alguns fizeram essas escolhas proféticas. Vamos fazer um almoço para todos os amigos, em vez de terem 10 pratos, 10, vamos ter 3 bons, feitos bem, com um doce, né? E vamos, tudo aquilo que nós iríamos gastar, nós iríamos usar para o bem deste casal que está iniciando, para terem mais possibilidades, para a casa que estão iniciando, para a vida daquele casal que não vive esta pressão social de um casamento somente para aparência, e uma outra parte para a missão, ajudar alguma igreja que está em necessidade, uma obra. E quando alguns casais fazem esta escolha, são criticados e perseguidos. Realmente, recebem perseguições familiares ou não familiares, críticas. É o mundo que nunca irá bater palmas para o Evangelho. Quando o mundo bate palmas para nós, cuidado, que nós estamos falando a linguagem que não é mais do Evangelho. Não queremos aplausos do mundo e não seremos mais aplaudidos. As famílias santas, as famílias igreja doméstica serão perseguidas, como toda a igreja será perseguida. E quando nós vivemos esses momentos, nós temos que fazer como os primeiros cristãos da comunidade de Paulo, levantar a cabeça e cantar o nosso Te Deum. Irmos na dificuldade cantando a glória de Deus nas nossas vidas, cantando as maravilhas de Deus. E eu posso dizer, tua família será feliz se você viver o Evangelho. Mas digo sempre, aqui temos que estar muito atentos. Não é a ditadura do Evangelho. Eu encontrei famílias que me dizem, não, na minha família nós vivemos por isso, mas de uma forma tão pesada de ditadura, do medo que os nossos filhos se contaminam, né? E ficam fechados, e depois as crianças, os adolescentes tomam uma raiva até da oração, uma raiva da igreja. Não é isso. Por favor, não confundem. Este ardor missionário passa realmente por aquele amor, por aquela compreensão de viver as dificuldades, de viver os desafios da evangelização do mundo, sempre unidos como famílias, na escuta, no diálogo, na condivisão e neste amor de Deus. É amor de Deus que nos transforma. Esse amor de Deus faz você fazer sacrifícios. Concluo com alguns exemplos, né, de famílias que vivem isto, né? Falando com algumas famílias realmente lindas, evangelizadoras, os filhos são muito tranquilos, muito serenos. Eles me dizem, não, como nós decidimos as nossas férias, né? Então, vamos fazer um sacrifício, vamos fazer esse ano a vontade da mamãe, vamos fazer outro ano a vontade do filhinho mais menor. E vamos aprendendo a nos sacrificarmos também no lazer, fazendo escolhas não pesadas. O pai diz, eu gosto de pescar, mas eu vou para a montanha porque os meus filhos, com a minha esposa, gostam. Então, passa realmente por esse sacrifício bonito e ninguém vai xingando, né? Vão sorrindo, porque aprenderam que família é caminhar juntos, família é serem felizes e santas, irem para o céu juntos, como famílias, formando dessas famílias outras e tantas famílias santas. E vamos rezar com os Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 2 a 3. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e sua mulher Priscila. Eles pouco antes haviam chegado da Itália, por Cláudio ter decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo uniu-se a eles. Como exercessem o mesmo ofício, morava e trabalhava com eles. E assim, com esta palavra que nos ilumina, vamos lembrar de todos os irmãos e irmãs que escreveram para o nosso programa. A bênção, Dom Bruno. Meu nome é Mateus Pinheiro, tenho 21 anos e sou de Santa Luzia, Minas Gerais. Gostaria de pedir sua oração pelo MUR, que é o Movimento Universidades Renovadas. Conte com a minha oração pelo seu ministério e por esse presente de Deus, que é a Canção Nova. Obrigado, muito obrigado, Mateus, pela tua oração também.
E se você quiser mandar o teu pedido de oração, envie o teu pedido para o nosso programa na Escola dos Apóstolos, @cançãonova.com ou pelo nosso Instagram, CN Terra Santa. A Canção Nova oferece diversos produtos de evangelização. Adquira pelo site loja.cançãonova.com e vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês no nosso programa, na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola dos Apóstolos, com São Paulo e São Barnabé, que te ajudam a crescer na fé.